Prática. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpre-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres, e os estrangeiros que estão no meio do teu arraial, desde o rachador da lenha, tua lenha, até ao tirador da tua água. Para que entres no concerto do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus 8. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conceito, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. No segundo concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em coração os escrevi, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Amém. Amadão, vamos orar ao Senhor nesta manhã, agradecendo a Deus pela misericórdia do Senhor para com os nossos filhos, para com a nossa família, para com os irmãos que já estão presentes, as crianças que já estão aqui adorando a Deus nesta manhã. Oremos uns pelos outros. Tem algum pedido especial nesta manhã? Peço aos irmãos que orem em favor do irmão Antônio, meu sogro. Ele perdeu um pouco as forças dos pés, tem dificuldade para andar, mas nós vamos orar e cremos, né? Nós estamos sempre levados a crer no milagre. Oremos a Deus. Amado Deus, Sim. nesta manhã, Senhor nosso Senhor, Deus, abençoada, bendito guardada seja o pelo nome, Pai, Senhor. nosso Deus. Aqui está, meu Pai, Meu este Deus, povo que veio para nós adorar o vamos Senhor falar e pedir a para Tua te palavra. agradecer. Pedimos ao Senhor que venha abençoar a cada um de uma forma poderosa e que as promessas Deus além de ti. e da obediência, que possamos a cada dia ser mais obedientes ao Senhor, ter mais temor diante da Tua face, meu Pai. E venha avivar esta obra, avivar essa escola dominical, abençoar os professores, todos os professores, abençoar, meu Pai, cada aluno, derramando as Tuas bênçãos sobre nós, ó Pai. Ó, meu Deus, abençoe o Antônio, ó Pai, dando-lhe graça, saúde no corpo. Abençoe, meu Pai, os irmãos que estão aqui, aqueles que ouviram aceitar o Senhor como Salvador. Liberta pelo poder que é o nome do Senhor. Abençoe, meu Pai, a sua igreja, os irmãos. Pai, desfaz toda ação do demônio contra a nossa vida, contra esta congregação. Cai por terra todos os dados travados, maligno, e declara um abençoado, escola dominical nesta manhã. Amém. Já fala. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, falar de obediência e falar de promessas é algo muito simples e muito fácil, principalmente que
você pegar a Bíblia, ela tem 1.100 promessas ditas na Bíblia. São muitas promessas que o Senhor faz para o povo dele. Fez promessa ao povo de Israel, à nação de Israel, mesmo antes de Israel ser um estado político, o Senhor já tinha Israel como o povo dele, como nação dele. Mas e quando se fala de obediência? Também é algo bastante simples, porque nós, como nós somos pessoas racionais, sabemos o que é obedecer, sabemos o que é obediência. Mas tem uma coisa interessante, que eu preciso dizer aos irmãos, que Deus ele nos coloca a lei dele, tanto no Antigo Testamento, como no Velho Testamento. Então o que acontece? Nós não podemos ver o Senhor como um ditador. O Senhor não é mau. Quando o Senhor estabelece leis, quando Ele fala de conserto e fala de aliança, quando Ele renova essa aliança no livro de Deuteronômio, quando é repetida as leis, quando é falado, nós temos aqui um livro inteiro, né, para falar a respeito das leis do Senhor, para falar desse conserto. Mas se você parar para ler o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver que tem 14 promessas, 14 versículos que fala de promessa, mas tem 53 versículos que fala de uma advertência. O capítulo 28 do livro de Deuteronômio contém 68 versículos. Então você faz essa meditação, medita o seguinte: olha, são 14 versículos que me fazem uma promessa, faz promessas, mas são 53 versículos que me dão advertência. Ah, irmão Fábio, mas Deus não está falando que vai gerar uma maldição? Ah, mas o Senhor não quer lançar sobre nós maldição alguma. Ele está dizendo para que nós venhamos ser obedientes, para que nós venhamos viver, porque Ele tem prazer nos que vivem e não nos que morrem. É o que está escrito no livro de Ezequiel, se não me falha a memória. Então é muito simples algo desse tipo, falar das promessas do Senhor, falar da aliança, falar de conserto dito por Deus, é algo magnífico, é algo que nós temos que trazer em nossos corações e plantar em nossos corações, ou seja, semear as promessas do Senhor em nossos corações, para que isso venha frutificar em nós e para que aquilo que está escrito no livro no texto áureo, como o pastor leu, ou seja, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Ou seja, temos um bom receio em dizer: não posso ficar pregando só prosperidade, né? Porque se eu falar de prosperidade, eu estou falando de bens materiais. Mas e quando eu prego por bens espirituais, por bênçãos espirituais, quais são elas? Né? E onde é que ela vai nos levar? É uma reflexão. Podemos refletir desta forma. Podemos analisar fato por fato que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tem promessas. No Antigo Testamento, Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, faz promessas de Gênesis a Malaquias. De Mateus a Apocalipse, o Senhor Jesus, com esta nova aliança, também nos faz grandes promessas, mas também o próprio Jesus nos adverte a obediência. Então, nesta manhã, nós vamos entrar aqui na introdução, meus amados, e vamos meditar, porque eu tenho plena certeza que esta aula de hoje, ela vai nos edificar ainda mais, vai nos lembrar de todas as promessas que o Senhor tem feito, através da palavra dele, através de profecias, e através daquelas profecias que veio diretamente a mim. Mas através de quem, irmão Fábio, que essas promessas veio diretamente? Elas veio diretamente do Senhor, e também através de um vaso usado, Deus te abençoe, Mateus, através de um vaso usado por ele, na igreja, né? Para aquela pessoa que tem o ministério de profecia, né? Porque existe o ministério profético, não é mentira, não é falso, é verdadeiro. Porém, essa pessoa que tem esse ministério profético,
ela tem que estar totalmente ligada ao Senhor. Porque quando eu falo totalmente ligado ao Senhor, é o quê? É de uma intimidade muito grande com o Senhor. Então você que nesse momento talvez está pensando que não tem condições de ter uma intimidade com o Senhor, que não tem condições de ter um contato com o Senhor, tire isso da sua cabeça, porque é necessário e é fato que você consegue ter essa intimidade. Basta você ligar ao Senhor. A Bíblia no livro de Mateus diz que aquilo que é ligado na terra também será ligado nos céus. Então o Senhor quer esta ligação, o Senhor quer esse contato com o ser humano, porque senão Ele não lhe faria promessa, ou Ele não nos prometeria nada. Ele não precisava prometer nada. Interessante é isso, que Deus não tinha necessidade nenhuma de prometer, mas Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir a promessa dele. Vamos lá, a introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. É bom lembrar, meus irmãos, mais uma vez eu digo, Deus não colocou prazo de validade nas promessas dele, não. Muitas das vezes, quem coloca prazo de validade nas promessas do Senhor somos nós, e não devemos fazer isso. Devemos somente crer nele, depositar toda a confiança nele. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Muito bem, meus amados. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e é ao mesmo tempo. Ou seja, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então não tem nada que o Senhor não possa ver, que o Senhor não possa ouvir, que o Senhor não possa fazer. Mas a Bíblia, para não ficar somente nas minhas palavras, a Bíblia no livro de, se não me falha a memória, no livro de Isaías 59, ele diz que os meus ouvidos não estão tampados, e nem as minhas mãos atadas ou acravadas, que não possa livrar ou que não possa ouvir. As promessas do Senhor para nós têm ligação com a qualidade de um ser ou servo obediente. É uma ligação. Não há como Deus prometer se nós não estivermos ligados a Ele. Não há como Deus nos fazer promessas se não tem alguém ligado que possa também ouvi-lo e obedecê-lo, né? Observamos que Abraão obedeceu à voz do Senhor, mesmo sem que alguém o dissesse que era para obedecer. Ou seja, Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Os irmãos viram Jesus Cristo? Eu não vi, né? Mas a Bíblia diz que Jesus alertou Tomé, dizendo assim: olha, bem-aventurados que não viram e creram. Olha que lindo. Isso, a crucificação de Jesus e a ressurreição do Senhor aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E eu estou aqui dizendo que eu creio, mesmo que eu não vi. É necessário que você creia. É necessário que você se coloque perante ao Senhor e diz: Senhor, eu creio em Ti. Ah, irmão, mas eu não tenho fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se nós disponibilizarmos, é só disponibilizar. Mas eu estou praticamente acabado, arruinado, falido espiritualmente. Eu falei: não, irmão, não faz isso com você mesmo. Não seja tão duro com você mesmo. Não seja um ditador de si mesmo. Flexibiliza a si mesmo. Dê uma oportunidade ao seu coração de saber que o Senhor existe e que Ele quer te fazer promessas. Converta-se ao Senhor Jesus Cristo
Você que está ao alcance da minha voz, não pense que está tudo acabado, não pense que está tudo arruinado, que não está. Ainda há esperança, ainda há uma oportunidade para esta árvore cortada. Cortaram seu tronco, mas não cortaram as raízes. E isso está no livro de Jó, no versículo 7, capítulo 7, versículo 14 em diante, vocês podem ler. Então Abraão, ele deu ouvido à voz do Senhor, mesmo que não tivesse alguém como tem hoje. Pessoal, olha, dá ouvido à voz do Senhor, obedece ele. Abraão não teve ninguém, talvez ao contrário. Talvez alguém chegou perto de Abraão e falou assim para ele: Abraão, mas você vai dar ouvido a uma voz que você nem sabe quem é? Mas no coração dele está dizendo: é Deus, o Criador dos céus e da terra. Então desfruta disso, né? Ao longo da leitura bíblica, Deus, através de Moisés, relembra ou renova as promessas feitas a seu povo, através de sua obediência. Quando é que Deus está renovando esta promessa? Quando é? Em qual livro? Eu já disse para os irmãos, é no livro de Deuteronômio, principalmente no capítulo 28, que lá fala das promessas e das maldições, das bênçãos e das maldições. Mas quando Deus está falando da maldição, ou quando a palavra do Senhor relata a maldição, não quer dizer que Deus quer amaldiçoar. Como eu disse, o Senhor não é um ditador. Os irmãos sabem o que é um ditador. Um ditador, ele impõe lei, e se essa lei não é obedecida, ele morre. Ah, irmão Fábio, agora você entrou em contradição, porque a Bíblia diz que aquele que não obedece morre. Bom, ele morre espiritualmente, e morreu fisicamente no Velho Testamento. A terra engoliu homens, né? Mas acontece que, veja bem, que nós vivemos no Novo Testamento a lei, e hoje nós estamos na graça. Mas não quer dizer que nós estamos na graça é que nós vamos fazer tudo o que queremos, do jeito que queremos, não é? Mais para frente, através da lição, nós vamos descobrir isso aí, que existe aí um tipo de evangelho da inclusão, e que tudo pode, e que não é pregado mais obediência, e que não é pregado mais a responsabilidade que é posta em nossas mãos, para nós podermos alcançar a salvação. Preconceito, racismo não faz parte de nós, mas é necessário que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor e ter cuidado com esse tal evangelho. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Presbítero, o senhor pode ler o primeiro tópico aí, por gentileza? O concerto de Horebe. Concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, Êxodo capítulo 19. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. E também Gênesis capítulo 22, versículo 8. O deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o conceito divino exigia santa obediência do povo que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Amém. Concerto de Horebe. Eu não tive cuidado para trazer o significado da palavra Horebe, porque eu não queria envolver muita teologia, para não sair fora daquilo que a gente mais almeja para nossas vidas. Não que não seja interessante você estudar teologia, é importante que estudamos teologia, mas olha só, o Senhor sempre foi e é específico que nós devemos obedecê-lo. Ele especifica, ele faz a promessa
Mas ele especifica, ele não simplesmente faz a promessa. Sabe por que Deus ele especifica? Porque o Senhor sabe que nós estamos em um mundo muito grande e cheio de maldade. O pecado, a desobediência não surgiu aqui na terra, surgiu no céu. Falei, irmão Fábio, como que você pode dizer uma coisa dessa? Você tem certeza do que você está falando? Sim, tenho. A própria Bíblia vai nos dizer isso, né? Que o anjo de luz, ele se rebelou contra Deus, ele foi contra Deus, desobedeceu às ordens do Senhor, ele quis ter o trono do Senhor, e o Senhor é soberano, o Senhor jamais vai deixar que isso aconteça. Então o que aconteceu? O Senhor expulsou esses anjos do céu. Então, ou seja, a desobediência não surgiu na terra com o homem que o Senhor criou na face da terra. Não começou ali com Adão e Eva, começou lá. Agora, uma pergunta que se faz, que podemos fazer: por que a desobediência começou lá, irmãos? Eu não tenho resposta para essa pergunta. O que eu tenho é que muitas vezes nós somos atraídos por grandes coisas, por coisas materiais, às vezes, por causa do status, por causa do poder colocado em nossas mãos. É necessário que nós venhamos ter cuidado. E Satanás, ele quer implantar isso no coração do homem e tirar o homem do foco da obediência a Deus. Sabe? O fato de que ele ter sido expulso de lá, isso colocou dentro dele uma tristeza profunda, uma depressão profunda, e agora ele quer vingar de Deus, só que ele não consegue, porque a cada momento que Deus faz promessa para alguém, é uma derrota a mais que ele sofre. Oh glória! A cada momento que Deus olha para mim e para você, e é engraçado, irmãos, que quando Deus olha para mim e para você, e Ele vê as nossas limitações, Ele fala assim: deixa eu ir lá prometer, lembrar da promessa que eu fiz, para que Satanás não venha ganhar campo, para que Satanás não venha colocar algo no coração dele, para que ele venha desistir das minhas promessas. E quando Deus renova as promessas dele na minha vida, na sua vida, isso significa que o Senhor nos quer por perto, que o Senhor quer que nós creiamos nele. A obediência é requerida para que todos nós desfrutemos do bem e permanecemos vivos. O Senhor quer que nós venhamos permanecer vivos até que o Pai envia, até que Jesus volte para levar a igreja dele. Ou seja, como eu disse anteriormente, o Senhor tem prazer naqueles que vivem, não nos que morrem. Irmão Fábio, explica isso. Eu vou explicar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer naquele que está longe das promessas dele, que não obedece a ele. O Senhor não tem prazer naquele que simplesmente ignorou os seus requisitos, que não obedece a sua vontade, né? É por isso que o Senhor nos faz promessas, é por isso que o Senhor quer que nós ouvimos a Ele, demos ouvidos à palavra do Senhor. Achei engraçado um pregador dizer que tem diferença em ouvir, né? Como é que é mesmo? Em ouvir, né? E ele falou algo muito interessante, eu vou lembrar, eu tenho certeza, mas eu achei, dar ouvido ouvir é uma coisa, e obedecer é outra. Eu achei muito interessante. E isso, ouvir e escutar. Olha, muito obrigado, meu irmão. Ouvir e escutar. Eu escutei, não sou obrigado a obedecer, mas se eu dar ouvido, eu falo comigo mesmo: não, eu vou obedecer, porque é benéfico para a minha vida, é benéfico para o meu coração, é benéfico para o meu lar, para a minha casa, para o meu trabalho, onde quer que eu esteja. Então eu vou dar ouvido, porque escutar, todo mundo escuta, irmãos. Escutar, você entra aqui, sai. Ouvir, ouve e permanece. Amém. Guarda. Que interessante, isso é muito interessante, está vendo? Escutar, você escuta, você tem dois ouvidos, entra aqui e sai aqui, né? Agora é engraçado, quando você dá ouvido, quando você ouvir, é mais interessante, está na face, está adiante,
Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não estou falando isso, estou falando que a simplicidade que nós podemos colocar em cima da obediência nos faz seguir adiante. É só sermos humildes ao obedecer. A obediência, o Senhor requer a nossa obediência devido à existência do nosso inimigo. Este inimigo não surgiu na terra, como eu disse, e sim lá no céu. Quando o anjo de luz resolveu rebelar contra Deus, aí o início da desobediência. O mais interessante falar nisso, sabe o que é? É que quando nós falamos de começo, de início, aí começou tudo lá no céu, até a criação do céu, até a nossa criação, a criação do ser humano. Agora o mais interessante, se Deus criou os anjos e tudo, e um deles rebelou contra ele, quando ele criou o homem, o Senhor tinha em seu coração: eu vou criar o homem e vou dar a oportunidade a ele, mas eu vou dar a ele também o livre arbítrio. É por isso que eu disse que Deus não é um ditador. Deus não é um homem, um ser humano, um homem qualquer que vai colocar, vai ditar as suas regras e vai falar as suas leis e vai colocar uma espada no seu coração. Vamos lá no Antigo Testamento, que a arma era espada e escudo, né? E Deus não vai colocar uma espada direcionada ao seu coração e dizer: olha, se você não me obedecer, eu vou te espetar com esta espada e vou cravar ela no seu coração e vamos acabar logo com isso. Não, o Senhor, Ele te dá espaço, Ele te dá oportunidade. Engraçado que se eu falar não para o Senhor agora, eu posso até entristecer o Espírito Santo por algum momento, mas acontece que vai chegar no tempo, não, ele vai clamar ao Senhor e diz: não, vamos dar espaço a Ele, Ele vai se arrepender do que diz. Não quero condená-lo, não quero que ele vá à morte eterna, não quero que ele sofra o dano da morte eterna, da segunda morte. É muito interessante isso, meus irmãos, porque até mesmo nós que estamos aqui, que somos crentes, talvez há 10, 15, 20, 30 anos que estamos na presença do Senhor, é necessário que nós venhamos colocar na nossa mente a renovação das promessas, a renovação da aliança, todos os dias da nossa vida, sempre. Sabe, quando eu falo isso, a gente está sempre pedindo: Senhor, renovo. Senhor, renova-nos espiritualmente, aviva a tua obra. Por quê? Porque nós sabemos da nossa necessidade de estarmos na presença do Senhor, de obedecê-lo. Irmão, sabe, mesmo porque o diabo pode falar para Deus, a gente vê lá em Jó, que Deus permitiu porque o livre-arbítrio podia falar: não, mas isso não é justo falar para Deus, porque você quer obrigar o homem, você quer obrigar, igual você falou. Então você não tem livre-arbítrio. Seria o diabo mesmo, não precisa falar para Deus, porque então o diabo não tem que acabar, Deus tratado eterno, a Giovana falou: escolhe os dois caminhos, eu escolho servir ao Senhor, aí vocês quiserem, né? Então eu creio que também tem isso aí, né? É uma realidade. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? O que a irmã acabou de falar, Satanás chega perto de Deus, aliás, e Deus pergunta: de onde vem Satanás? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor pergunta: tem observado o meu servo Jó? Então significa, meus irmãos, que lá no Velho Testamento já tem alguém ou um homem que está dizendo: eu sou ser humano, mas é possível eu ser obediente a Deus. É possível, mesmo que Satanás venha pelejar contra mim, mesmo que armadilhas sejam feitas, mesmo que cova seja aberta, mesmo que o Senhor permita que ele venha tocar em mim, ainda assim eu posso olhar para diante e dizer: o Senhor é o meu Redentor. Amém? Vamos lá, prosseguir aqui. Sim. O Senhor, Deus escolheu Israel. O comentarista diz que Deus escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal, o reino sacerdotal. A Bíblia fala que Deus fez um pacto com Israel. Deus fez uma aliança com Israel.
aqui, esse aqui é o sim, os irmãos estão vendo aqui, né? Uma aliança. Esse aqui é o quê? Símbolo de compromisso, símbolo de acordo, um pacto que Deus fez com Israel. E nesse compromisso, as duas partes têm que cumprir com as suas responsabilidades. Vamos voltar para a área conjugal. As duas partes têm que cumprir com as suas responsabilidades. A área espiritual, Deus, Israel, fez uma aliança com Israel. E Deus sempre ia fazer a sua parte, porque ia falar, seja Deus sempre fiel. E sobre Israel, que fez o pacto com Deus, a aliança com Deus, eles não deveriam quebrar essa aliança. E a partir do momento que eles quebraram essa aliança, aí ficou impossível Deus continuar cumprindo as suas promessas com aquele povo ali no deserto. Deus, irmãos, o comentarista ele fala que no deserto, até no deserto Deus faz promessa. Até no deserto, mesmo passando pelo deserto, Deus requer a obediência. O que eu quero dizer é que você não precisa provar o seu inimigo, ou seja, você não precisa, mesmo pelo fato de você estar passando no deserto, não é preciso que você transforme a pedra em pão para saber que Deus está cuidando. Não é necessário você jogar de um lugar muito alto para saber que Deus está tendo o controle de todas as coisas, que Ele pode te livrar, mesmo estando em deserto. Porque o deserto do Senhor não é mal, é a escola do Senhor para a nossa vida. O que mais interessante, eu não estou dizendo que eu quero passar por deserto, eu não estou dizendo que você tem que passar por deserto, mas é um fato isso, na vida daquele que crê no Senhor, mesmo até porque se não houver, de alguma forma, Deus demonstrar isso, porque senão ele está passando por deserto, assim como Jó passou, assim como Jesus, o nosso Senhor, também passou, e foi tentado, foi atentado até, né, por Satanás, mas ele não se desviou da obediência. Engraçado que nós vamos no decorrer da lição, nós vamos ver que o novo conceito, a nova aliança, requer a mesma obediência feita lá no Velho Testamento. Então é fato de que nós não podemos simplesmente olhar para a direita ou para a esquerda e dizer, mas está muito difícil prosseguir e ignorando as promessas do Senhor, porque quem é que fez a promessa? O presbítero Edmilson, pelo fato de ele ter quebrado a aliança, ficou difícil para receber e desfrutar das promessas do Senhor. Eu cometi algumas falhas, alguma vontade que eu tive para pregar. Eu disse que somente 2 pessoas entraram lá em Canaã, na terra prometida, que foi Josué e Caleb, não é isso? Não é isso mesmo? Não é isso? E eu cometi, mas deixa eu falar uma coisa para você, além de Josué e Caleb, não teve mais pessoas que obedeceram o concerto, a lei do Senhor? Porque no caso aí Josué e Caleb, como diz a Bíblia, Josué e Caleb, eles fizeram parte da geração que saiu de Israel, que saiu do Egito, né? Josué e Caleb fez parte da geração que saiu do Egito. Porém, no espaço de tempo de 40 anos no deserto, aquela geração antiga que saiu do Egito, todos, ou 90% deles, morreram no deserto, e nesse meio tempo de 40 anos, as famílias ali cresceram e nasceram uma outra geração. Aí essa outra geração entrou na terra prometida, porém daquela geração antiga, está se referindo mais a Josué e Caleb. Então, se está se referindo a Josué e Caleb, dá a entender que, eu vou consertar aqui o que eu falei, dá a entender que os outros não entraram, só entraram os que nasceram no deserto, né pastor Elias? Por quê? Porque os outros, devido à primeira geração, todos, ou a maioria, eu prefiro falar assim, todos ou a maioria pereceram no deserto.
deserto, porque eles duvidaram da ação de Deus. Então, irmãos, o que é que a gente consegue refletir em cima dessas colocações e daquilo que está verdadeiramente escrito na Bíblia, porque a Bíblia é verdadeira, né? Então, o requerimento do Senhor à obediência é sério demais, porque o Senhor ele não volta atrás da promessa dele. Eu lembro, um pequeno testemunho que eu lembro quando eu comecei a caminhar, né, estava indo para a igreja, depois eu desviei, eu inventei uma série de coisas, desviei, e meu irmão, muito evangélico, muito crente, né, falou: o seu irmão fala, ele me chamou de irmão também, seu irmão fala, o negócio é o seguinte: o Senhor não te obriga a servir, mas você levantou a mão publicamente, e agora você volta para trás. Agora deixa eu te falar uma coisa: você tem condição de suportar isso? Porque a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia está dizendo que há salvação para aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então você está se entregando à perdição eterna. Ou seja, é o Senhor que vai me condenar, ou sou eu que estava a ponto de me condenar à perdição eterna? Porque mesmo depois que eu me desviei, eu não estou dizendo, eu não estou dando legalidade aqui, irmãos, para a pessoa desviar e ficar tudo bem para rua fora aí, fazer o que quer e vai ser salvo. Não estou falando isso não. Eu estou dizendo que no momento em que você verdadeiramente aceitou a Cristo e de repente você decidiu voltar atrás, infelizmente você se entregou ou está se entregando para a condenação eterna. E o que vai dizer? O Senhor deixa bem claro que a salvação, o reino de Deus é conquistado à força, e essa força é essa luta que nós temos, uma luta espiritual, não é combater um com o outro, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra as forças celestiais malignas, não é? Então não há como eu combater com o meu irmão, mas isso me trouxe uma reflexão muito grande, e chegou um ponto que a promessa do Senhor feita a mim, ele falou assim: não, eu prometi para ele, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Foi aí que quando eu pelejei contra a minha vida, e que o Senhor me deu a nova oportunidade, e eu bati o joelho no chão e falei: Senhor, eu estou aqui na tua presença, e eu digo em voz alta, para que também o meu inimigo Satanás me escute, porque a partir de hoje, se ele quiser a minha vida, se o Senhor der, amém, mas eu não vou pelejar contra a minha vida mais, ou seja, eu não vou tentar suicídio mais, não vou tirar a minha vida, porque a promessa do Senhor está viva em mim. E isso me trouxe uma reflexão muito grande, uma força muito grande, e quando alguns dos meus irmãos olhou para mim e falaram: você está diferente, eu sei que você precisa ainda mudar muito, mas você está diferente. Vamos lá, irmãos, vamos prosseguir aqui, porque senão... Um negócio assim, que Herodes significa seco ou desolado. Não entendi como? Seco ou desolado. Ser ou desolado. Oreb, não é isso? É muito interessante. Ser ou... Ser? Seco. Cerco. Seco. Aí. Não tem vida. Não tem vida, seco. Deserto. Oreb significa deserto, praticamente. Vamos simplificar isso aqui. Ou seja, onde é que o povo de Israel está? No deserto. E o mais interessante, irmãos, o que mais me deixa mais alegre, é que pelo fato de eles estarem no deserto, o Senhor projetou isso. Há um projeto no deserto. É projeto do Senhor. Não é para matar ninguém, o Senhor não queria matar ninguém ali, mas no deserto eles viram sinais, eles viram maravilhas, eles viram rocha, sair água da rocha, eles viram o mar ser aberto. No deserto eles viram, beberam água de uma fonte que era amarga. Olha que interessante. Ou seja, não é pelo fato de estar no deserto, é que o Senhor deixou de cuidar deles ou esqueceu das suas promessas. Vamos lá. Tem outra coisa aqui, uma coisa que eu estou vendo aqui na Bíblia de Pentecostal, o Monte Horebe, o Monte Sinai, é o mesmo monte. É o monte mesmo. Só para tipo de entendimento. É o mesmo monte. Engraçado, irmãos, é interessante, não é? Porque você vê, se Horebe significa seco, e Sinai? Em grego
interessante, eles estão em Horeb, e Horeb, o Monte Horeb significa, é o mesmo, Sinai, e que houve aí então, falei, é seco, mas é o meu monte, ou seja, vocês estão em seco, mas eu, pela minha força, pelo meu poder, e pelas promessas que eu te faço, e se eu obedecer, gente, olha só que interessante, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, se não falo agora, está escrito assim, nos versículos adiante, se não falo agora, acho que 17, está escrito assim, se ouvirdes, se quiseres ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é uma promessa feita que se eu prometer para os irmãos, irmãos, o negócio é o seguinte, hoje às 14 horas, eu estarei aqui e entregarei algumas coisas para auxiliar os irmãos. Eu posso até, de alguma forma, não cumprir com a minha promessa. Eu sou homem, não é? Estou sujeito a não cumprir com a minha promessa, mas Deus não. O mais interessante é as oportunidades que Deus deu ao povo de Israel para que fosse o povo dele, a nação, um povo peculiar. Deus fala que é peculiar, é algo particular dele. Ou seja, nós somos pessoas, sim, seres humanos, mas que somos obra peculiar do Senhor, povo peculiar do Senhor. Vamos lá, irmãos, porque senão eu vou falar, e daí a pouco não tem mais tempo. Pastor, deixa eu ler para mim, para nós, por gentileza, o contexto nas Campinas de Moabe. Deus levou o pessoal, só rapidinho, lá no Monte Horeb, que é um lugar seco, é um lugar isolado. Isso. Porque se ele leva ele num lugar já tudo próximo, aí, Deus, agora nós acreditamos no Senhor. Mas aí Deus levou num lugar seco, ele estava vendo lá para ver se eles iam ter fé para acreditar no que Deus estava falando para ele. Está vendo que interessante, irmãos? No Novo Testamento a gente entende, nós somos ensinados, diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E já lá no Velho Testamento o povo viu maravilhas para que eles pudessem ter fé, porque ela acreditava. Deus colocou eles no deserto, num lugar seco, onde não tinha nada, onde não havia prosperidade de nada, mas o Senhor prosperou naquele lugar. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Mas, irmão, eu entendo que quando eu queria, então, se aproximar mais de Deus, nessa sequidão do Horeb, eu ia até o monte de Deus, que é o Sinai, porque eu ia entender que mesmo na sequidão do deserto, eu vou no monte Sinai, está o monte de Deus, para ouvir Deus falando comigo. Então, parece que é aquele escape, aquele consolo, aquela presença de Deus que eu ia sentir lá no monte Sinai, mesmo passando o deserto seco. Eu entendi, diante do irmão, eu entendi isso. Irmão Breno. Sim. Todas essas colocações aqui faz sentido, né? O pastor, o irmão Fabiano, a irmã está citando aí, né? Alguém citou que o Monte Sinai significa monte de Deus, mas aí a gente entende também, né? Que foi no Monte Sinai que Deus entregou a lei para o povo de Israel. Concerto nas Campinas de Moabe. Tem corrido, tem? É um pouquinho. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horeb, 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Essas são as palavras do concerto que o Senhor deu a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horeb, Deuteronômio 29:1. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, versículo 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da felicidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Amém. Deus abençoe. Irmãos, o concerto nas Campinas de Moabe. Lembrando que Moabe, Moabitas, os Moabitas, eles eram idólatras, né? Mas não é a questão agora, só para os irmãos terem uma noção,
que às vezes a gente está rodeado de pessoas que não professam a nossa mesma fé, que somos vistos como loucos, fanáticos, que somos vistos de várias formas, mas mesmo estando nós rodeados de pessoas que vai contra o nosso Deus, que estabelecem leis contra o nosso Deus, que não acreditam no nosso Deus, Ele nos faz promessas. As promessas, o concerto nas Campinas de Moab, as promessas feitas no capítulo 28 de Deuteronômio, todas elas têm uma condição. As promessas do Senhor são condicionais, são colocadas condições para que nós venhamos desfrutar dessas promessas. Ou seja, o Senhor não simplesmente me fez uma promessa e falou comigo assim: olha aqui, Fábio, meu filho, eu estou te fazendo essas promessas aqui, e você pode viver dissolutamente, você pode ser pródigo, não tem importância não, viu? Você vai desfrutar dessas promessas do mesmo jeito. Você pode vir na igreja aqui, depois você pode ir lá para o bar, tomar uma cervejinha, geladinho, não tem importância não, que é isso? Irmãos, cuidado com esse negócio do nada a ver. Cuidado, eu disse aqui, o Senhor, nosso Deus, não é um ditador, Ele não quer que ninguém morra. Quando Ele fala para nós obedecermos a Ele, é que Ele quer que nós vivamos, que tenhamos vida com Ele, que tenhamos compromisso com Ele. Eu acho uma palavra muito bonita que, quando eu estava capengando, né, meu irmão chegou para ele e falou assim: olha, não tem importância não, você pode até estar fraquinho, né, pode até estar arrastando, mas não desfaz da palavra do Senhor, não desfaz da obediência do Senhor, não, viu? Sabe? Porque Ele te fez promessa, e por mais que você esteja arrastando, se você continua arrastando, vai capengando, vai para a igreja, mesmo no momento que você vai lá até para dormir, não tem importância não, você pode até cochilar no banco, está cansado aí, não tem importância não, mas está falando: não, eu estou aqui porque eu sou dependente do Senhor e quero obedecê-lo. Então eu ouvi muito isso. E o mais interessante, irmãos, que um dos meus irmãos, ele era muito duro, eu chamava ele de salgado, que não era o sal da terra, ele é o salgado da terra. Não é que ele fala diretamente comigo: não obedece não para ver, irmão Fábio, que acaba indo para o inferno. Meu irmão, você que está passando por um momento difícil, você que está passando por situação em que pessoas não estão vendo, não pense que você está morto, que acabou para você, não, que não está nada acabado, não tem fim. Para Deus tudo é início. Para Deus Ele pode começar a realizar as promessas desde o momento em que você fala: não, eu sei que todo mundo está me fazendo acusações, talvez você esteja sendo acusado de uma série de coisas, mas quem te acusa é Satanás, e Deus não, Deus te perdoa. Deus é um Deus, a Bíblia fala, a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus é longânimo, mas essa longanimidade do Senhor não dá legalidade para que nós venhamos viver dissolutamente. Então eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque talvez tem pessoas que falam com você assim: olha, vem como está, não tem problema, tem que vir como você está, mas tem que haver mudança. A Bíblia diz no livro de Mateus 11, versículo 28, que Jesus disse assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Olha só a condição: tomai sobre vós o meu jugo, é uma condição. Ele está dando uma condição, Ele está te fazendo um convite, mas Ele também está dando uma condição: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Olha só, o Senhor quer descansar, o Senhor quer dar descanso, Eu quero dizer para os irmãos que esse descanso que o Senhor quer nos dar é alívio da nossa peleja, é um alívio espiritual, porque a carga é muito grande, mas não quer dizer que você pode ficar de braço cruzado, não, de jeito nenhum, porque se o Senhor está me fazendo promessa e eu cruzo meus braços, aí eu vou fazer igual a mulher de Ló, virar uma estátua de sal. Essa que é uma verdade, Sim, só mais um minuto. O mais importante é entendermos que devido à obediência,
as bênçãos do Senhor são, perdão aqui, irmão, deixa eu consertar aqui, o mais importante é entendermos que, devido à obediência, as bênçãos do Senhor nos perseguirão. Olha só que interessante, nós temos o costume de estar orando, Senhor me abençoa, Senhor me guarda, Senhor, mas as bênçãos do Senhor nos perseguem no momento em que o povo dele obedece. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, as bênçãos nos perseguirão, sabe? As bênçãos vão nos acompanhar, ou seja, eu estou indo adiante, a bênção está vindo atrás, ó. Presidente Edmilson, você tem a oportunidade? Ainda nesse mesmo ponto aqui, né? O conceito nas campinas de Moab, né? A gente está estudando capítulo do livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio é a repetição da lei. Eu estava analisando aqui, lendo aqui, irmão Fábio, que entre o capítulo 12 de Êxodo até os últimos capítulos de Deuteronômio, e ali está finalizando os 5 primeiros livros de Moisés, entre o capítulo 12 de Êxodo e os últimos capítulos de Deuteronômio, passaram-se cerca de 40 anos. 40 anos. Então, Deuteronômio significa repetição da lei. Era Deus repetindo aquilo que ele havia dito lá no começo, quando depois que tirou o povo do Egito. Era Deus alertando aquela nova geração: olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão entrar na terra de Canaã. Mas se vocês quiserem que as minhas promessas se cumpram sobre a vida de vocês, vocês têm que permanecer no conceito, na aliança que eu fiz com vossos pais. E os vossos pais pereceram no deserto devido à rebeldia, se levantaram contra Deus, se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Arão, se levantaram contra os líderes e morreram no deserto. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, que o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Moisés. Moisés pelejou praticamente 80 anos. Aliás, 40 anos sendo preparado por Deus, vamos analisar aí 40 anos. Moisés pelejou 40 anos, ficou de cabelo branco, ficou velho mais rápido, sofreu por causa daquele povo, e na hora de entrar na terra prometida, na hora de entrar na terra prometida, é obrigado a ouvir o não de Deus. Sobe aí, Moisés, nesse monte, subiu? Está vendo essa terra bonita aí? A terra de Canaã. Pois é, para lá você não vai entrar. Então, existem muitas especulações. Os comentaristas, nós aqui, ficam imaginando, né? Gente, Moisés, um homem que foi considerado o homem mais manso da terra, por que esse homem não entrou na terra prometida? Muitos irmãos, pastores, comentaristas, todos nós questionam, né? Perguntam: Senhor, por que Moisés não entrou na terra prometida? Alguns até dizem: não, é porque na hora dele falar para a pedra jorrar água, ele bateu na pedra e tal. São interpretações. Na eternidade a gente pode ter uma resposta concreta, exata. Mas a gente vê aí que a necessidade de obedecer e perseverar. Obedecer e perseverar. Mas Deus levou ele para o paraíso direto, para o paraíso melhor. Porque se ele fosse na terra, ele tem que ter muito trabalho. Aí Deus levou para o paraíso. Lá no Monte da Transfiguração apareceu quem? Moisés e Elias falando com eles. Isso. Moisés, ele. O que o presbítero Edmilson acabou de relatar é que a Bíblia fala mesmo que Moisés era o homem mais manso que existia. Manso, e eu vou te falar uma coisa: se ele não fosse manso, como que ele ia conduzir aquele povo? De que forma? Porque o povo, a todo momento, parava em frente ao mar, murmurava. Chegava numa fonte amarga, murmurava. Então, irmãos, Deus não gosta de murmuradores. Irmão Fábio, uma das maiores virtudes, ouça bem, uma das maiores virtudes que Deus espera de mim, de você, do pastor, de qualquer líder, de qualquer crente, é a mansidão. Mansidão. E Moisés era manso. Quando eu falei de murmuradores, eu falei dos outros, do povo que murmurava contra Moisés.
engraçado que eles acabaram murmurando, e depois já falaram, não murmuraste contra mim, mas contra Deus. Então, irmãos, murmuração é um problema, é uma situação difícil. A pessoa que murmura, infelizmente, ela está sujeita a perder a salvação. Ah, mas mesmo hoje, pela graça? Sim, senhor, sim, senhora, mesmo hoje que estamos na graça. Mas o Senhor perdoa? Claro que Ele perdoa, mas é necessário, é engraçado, irmãos, porque alguém fala assim, mas aquele homem lá na cruz com Jesus, o ladrão, ele foi salvo? Não foi, mas ele foi um ladrão arrependido, irmão, ele arrependeu dos seus pecados, não pode ter feito o que fez, ué. Mas naquele momento, aquela questão que alguém já me perguntou, fala, mas o cara mata, rouba, prostitui, ele faz tudo que não presta, ele engana, ele rouba, aí o cara sofre um acidente ali, de repente um crente chega lá e pergunta se ele quer aceitar Jesus Cristo, e ele aceita, e ele é salvo? Foi. Eu vou falar que ele não é salvo? Porque deu tempo. Deu tempo, irmãos. Passa um filme, segundo alguns comentários, eu já até vi alguém comentando, até psicólogo, não, passa um filme na cabeça da pessoa quando a pessoa está passando por uma situação complicada. Imagina, nossa Deus, quando a pessoa peca, quando eu peco, por exemplo, por que eu fiz isso? Não era para eu ter pecado, agora eu vou sofrer as consequências do meu pecado. Não era melhor se eu falar assim, não, dizer não ao pecado? A Bíblia diz assim, sujeitai, pois, a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Essa aí fica aí uma coisa que vai nos dar força para obedecer ao Senhor. Sujeitai a Deus, resista, uma condição, sujeitai a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. O diabo ele vai fugir de nós, o Senhor nos dá poder para expulsá-lo até. Então é necessário que nós venhamos buscar isso no Senhor. Vamos lá, gente. As promessas provenientes da obediência. A irmã Thaís, a senhora está com a revista? A senhora lê para mim, por gentileza? As promessas provenientes da obediência. O conceito de Moab mostra uma lista de promessas que seriam referidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio 28, 1 ao 14. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos conceitos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, 11 a 26. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Meus amados, eu falei aqui sobre o capítulo 28 de Deuteronômio, quando eu disse para os irmãos que ele tem 14 versículos que nos faz as promessas do Senhor, que o Senhor vai alargar a terra, que o Senhor vai abençoar, vai prosperar, que o Senhor, se obedecer. Engraçado que tem essa conjunção, né? Se eu obedecer. Eu entendo, de certa forma, que o Senhor me dá uma oportunidade muito grande para eu obedecê-lo. Mas quando ele fala se, quando eu citei lá no livro de Isaías, que ele fala, se ouvirdes e quiserdes, comereis o bem dessa terra. Olha que interessante, se eu ouvir e se eu quiser. Se você quiser. Agora, o mais interessante é que Deus fez o planeta Terra para o homem dominá-la, para o homem ter domínio sobre ela. Olha que interessante, Deus falou com Adão, olha, dominai sobre ela, ou seja, tenha domínio sobre a terra, né? Deus ele dá condições, ele fala as condições que ele põe para que venhamos receber, desfrutar das bênçãos do Senhor, mas ele também fala, não, eu não vou colocar uma espada no seu coração e falar, ou você me obedece ou morre.
morte ao desobediente. Eu falei, não, eu posso viver do jeito que eu quiser, como eu quiser, né? E fazer tudo que eu quiser. Eu costumo dizer, irmãos, eu tinha um amigo, né? Ele era caminhoneiro, eu gostava de viajar de caminhão. Eu desobedeci muita lei, muitos anos, 2 anos trabalhando no caminhão sem carteira de habilitação, viajava direto para o Rio de Janeiro, desobedecendo. Mas mesmo em desobediência, quando eu subia no banco do motorista, eu falava assim: Deus, eu não tenho habilitação, mas me livra de acidentes, Senhor, tem misericórdia de mim. Depois eu fiquei pensando, será que Deus ouvia a minha oração? Eu estava em desobediência da lei terrena e automaticamente desafiando a lei de Deus. Olha para você ver, 2 anos, porque eu era apaixonado por caminhão, eu não podia ver um caminhão que eu queria subir nele, né? E eu falava assim: não, mas eu gosto demais. Fui lá tirar a carteira, eles não me deram a carteira. É lei também, né, irmão, que eu tenho estrabismo. Eles não podiam me dar uma categoria pela qual eu não posso conduzir, porque senão a situação complica. Mas eu desobedecendo ao Senhor, eu fico pensando, eu estou em desobediência, a minha oração foi ouvida? O irmão Fábio, em primeiro lugar, a nossa mente é pequena demais para compreender Deus. Nós somos pequenos, nós não conseguimos alcançar esse Deus da maneira como nós desejamos. Porém, a Bíblia tem várias respostas para isso. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e muitas das vezes Deus ele dá livramento a gente, que aquele ser humano possa se voltar para Ele, ver que o que ele conseguiu não foi fruto das ações dele, da inteligência dele. Então, tem muitas respostas para isso. Exatamente, existem várias respostas para esse tipo de coisa que eu acabei de falar, mas deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Eu, particularmente, quando eu orava, Deus, o caminhão não é meu, eu sei que eu estou infringindo a lei, mas acontece, eu quero acreditar que talvez Deus não ouviu a minha oração, mas ouviu a oração de outras pessoas que estavam orando por mim. Falei: Senhor, dá uma oportunidade para ele, Senhor, muda o caráter dele, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, salva ele. Senhor, ele vai entender um dia que só o Senhor é Deus, ele vai parar de desobedecer, ele vai obedecer a lei, ele vai ser um homem íntegro perante a lei do homem e a lei do Senhor. Esse tipo de oração que Deus escutava. E no momento em que eu entendi, não vou fazer isso mais, está errado, eu bateu no Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu errei, eu falhei, mas daqui hoje em diante eu não faço isso mais, meu Deus. Aí sabe o que acontece? As promessas do Senhor são renovadas, o conserto é renovado. O presidente nos mostrou a aliança. Irmãos, a aliança tem fim? Aliança tem fim? Não tem fim, não tem. Ou seja, a minha Bíblia diz que o Senhor é fiel para cumprir as promessas dele. Vamos lá, meus irmãos, mais um pouquinho. Obediência no Novo Testamento, irmãos. Essa nova aliança tem preço pago, viu? Preço de sangue. Olha aqui, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspecto do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É engraçado, né, meus irmãos? Olha só, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, mas Jeremias profetiza
lá na frente, lá no Jeremias. Anos e mais anos passaram, talvez séculos passaram, e essa promessa, essa profecia feita por Jeremias nos trouxe o que e quem? A nova aliança. Jesus veio para renovar essa aliança, fazer essa nova aliança com o nosso Deus, ou seja, nos reconciliar com o Senhor, reconciliar o povo dele até, reconciliar o povo de Israel até, né? Fazer essa reconciliação com o Senhor, fazer o povo voltar para Deus. Olha só que interessante, irmãos, Deus nos faz promessa, mas o fato de ele fazer promessa não quer dizer que eu quero dizer, ele quer que nós voltamos a ele sempre. Deus não desistiu do povo de Israel e não vai desistir de nós que somos os gentios, né? Nós que estamos aqui nessa terra, aqui no país ocidental, né, no Brasil. Olha só que interessante, o Senhor sabia que nós somos um novo concerto. Já havia sido profetizado um novo concerto, uma nova aliança por Jeremias 31, 33, 34, se vocês quiserem conferir, fica à vontade. E cumpriu a profecia. É claro que, apesar de ser novo concerto, a obediência continua sendo requerida por Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Olha só que interessante como que a palavra do Senhor é. Você começa lá em Gênesis, passa para Deuteronômio, de Deuteronômio para Jeremias, Jeremias lá para Atos dos Apóstolos. É por isso que nós temos que estar sempre consultando a palavra do Senhor. Verdadeiramente, para nós, é verdadeira, e as promessas do Senhor estão vivas nela. A gente às vezes tem pessoas que falam assim, não, mas eu vou ler só o Novo Testamento, a Nova Aliança, por causa da graça. Apóstolo Paulo nos alertou dizendo que sejamos irrepreensíveis. Olha que interessante, né? Ou seja, ainda há uma condição, temos que ser irrepreensível. O próprio Jesus, lá no livro de João, nós vamos ver João 14, Mateus 11, 29, são condições, né, da nova aliança também, né? João 8, 31, olha que interessante, e ele diz, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras verdadeiramente sereis meus discípulos, se não permanecerdes em nós, são condições, ou seja, o próprio Jesus, 100% homem, 100% Deus, pisou nessa terra, nesse chão, como eu e você estamos andando, pisando nela, também deixou as condições, né? Agora eu vou falar aqui, chegar onde eu quero chegar aqui nesse evangelho da inclusão. Cuidado com esse evangelho, irmãos. Cuidado com pessoas que vão subir no púlpito da casa de Deus e ficar falando coisas que não vai edificar nada na minha vida e na sua vida. Irmãos, todos nós que estamos aqui nesta casa somos pessoas crentes, mas você que está me escutando, que você ainda não se converteu ao Senhor, procure uma igreja alicerçada na palavra de Deus, a igreja que quer viver as promessas do Senhor, uma igreja que quer não só vivê-las, mas obedecer à voz de Deus, fazer com que isto venha entrar no seu coração de tal forma que agora eu não sou mais eu, mas não vivo mais eu, mas vivo, Cristo vive em mim. É isso que é importante. Esse novo evangelho, esse evangelho da inclusão, irmãos, não é da nossa parte preconceito racial, não é da nossa parte racismo, não. Tira isso da sua vida, né? Não pensa que, não, mas o povo de Deus é um povo racista, um povo preconceituoso, um povo seletivo. Não somos, irmãos. Somos homens e mulheres convertidas. Olha o que está escrito, outra condição, olha só que interessante. Apóstolo Paulo falou lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eis que tudo se fez novo, nova criatura tem que ser nova criatura, né? Para receber, para desfrutar das promessas do Senhor. Vamos lá, meus irmãos,
Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Agora está aí. Pode até querer, mas o tempo não nos permite. Não nos permite mais, né? Vamos lá. Jesus. Obediência do novo Jesus Cristo mediador. É isso mesmo, irmão? Isso. O Senhor Jesus é mediador, que estabelece um novo concerto, um novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá aos termos do novo concerto, em que Senhor Jesus é verdadeiro mediador. Irmãos, olha, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, olha, o negócio é o seguinte: o Senhor é o nosso mediador, é através dele e com ele que nós vamos alcançar a salvação. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? O mais interessante é que nós venhamos colocar isso em nosso coração e desfrutar disto. De que forma? Através da nossa obediência. Irmão, mas eu estou enfrentando uma situação complicada, difícil, contenda, divisão, separação. Não, irmãos, olha, o negócio é o seguinte: ele diz que é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só ele. Não procura religião, não procura outro evangelho, é só Jesus Cristo. Vamos lá, vamos correr. Obediência do novo concerto. Irmão Preso de Deus, lê comigo, gentileza? Terceiro ponto. Isso, terceiro ponto. Obediência do novo concerto. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Isso. Bênçãos espirituais. É isso mesmo? Não. Está no segundo aqui, ó. Obediência. Tá, no terceiro aqui, lá embaixo. Obediência do novo conceito. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se amares, guardareis os meus mandamentos. Se me amares. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que tem primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais convenientes na vida de obediência a Deus e sua palavra. Só aí. Amém. Olha o seguinte, irmãos: obediência do novo concerto. Obediência é acatar, é dar ouvido à voz do Senhor, é um acatamento às ordens requerido por Deus. Não é o fato de que nós estamos vivendo na graça, não é o fato de que Jesus veio para nos salvar, para renovar a aliança, para fazer a nova aliança, né? Para nos reconciliar, é que nós não precisamos acatar a palavra dele, as ordens dele, né? Ou não dar ouvido à voz dele. É necessário que nós venhamos acatar com toda a força de vontade, acatar com todas as nossas forças. É engraçado que a Bíblia diz assim: qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, gente, de todo o coração, sabe? É só assim que nós vamos desfrutar dessa bênção. Jesus. O tempo é curto demais e tem tanta coisa boa aqui. Bênçãos provenientes da obediência de Cristo. Bênçãos espirituais. Lembra novamente, hein, Deus? Aí você lê todo o top. Você quer ler? Passar pela Isabel. Você quer ler? Lê por gentileza, Isabel. Aí você pode ler todo o top, por gentileza. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo conceito por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em sua justiça. Dessa forma, temos
somos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Alegria do Espírito Santo. A alegria do Cristo, a relação com Cristo, é a marca da alegria da justiça e a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é o fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Amém. Irmãos, em Efésios 1:3, o apóstolo Paulo nos diz que somos abençoados através de Jesus Cristo. O apóstolo também nos diz que Jesus é o Senhor. É Senhor. Quando nós dizemos Ele é Senhor, lá no livro de Salmos 23, Davi falou assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz o Senhor, ou seja, agora eu não vivo a minha vontade, eu vivo a vontade do Senhor. Bênção, justiça e paz. É necessário viver em equidade para termos paz. Equidade é senso de justiça, sermos justos, né? Como o Senhor nos ensina, sermos verdadeiros, desfrutar da verdade da palavra do Senhor e da verdade que nós podemos levá-la. Somos bons. Paulo nos orienta a colocar a nossa mente em tudo que é verdade e puro. Isso é justiça e paz. Alegria no Espírito Santo é uma grande promessa do Senhor. Gente, o Espírito Santo é promessa, e o Senhor cumpriu lá no Atos dos Apóstolos, lá na descida do Espírito Santo. Ele cumpriu essa promessa. Mas cumpriu só lá e hoje ele pode cumprir também? Claro que pode. A busca do Espírito Santo tem que ser sempre em nossas vidas, buscar o Espírito Santo. Toda promessa tem condições especiais. Essa, pois, está ligada a não entristecer o Espírito Santo. Olha só, interessante. A busca do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, é não entristecer ele. Mas agora eu pergunto: de que forma eu posso entristecer o Espírito Santo? Desobedecendo as ordens de Deus, desobedecendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa doutrina, e se nós desobedecermos a palavra, estamos entristecendo o Espírito Santo, e entristecer o Espírito Santo, nós não vamos desfrutar das promessas do Senhor de jeito nenhum. Mas esta manhã eu quero deixar para nós que nós venhamos buscar a presença do Espírito Santo, buscar a presença do Senhor para a nossa vida, e que nós venhamos desfrutar de todas as promessas. Meus irmãos, eu vou estar lendo a conclusão, e se me permite, os irmãos, eu quero fazer uma oração após a leitura da conclusão. Conclusão: nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra, permanece o mesmo. Deus, dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Amém, meus irmãos? Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou, o mundo mudou, o ser humano muda repentinamente, mas Deus não muda, e temos que estar sempre obedientes à palavra. Eu gostaria de, nesse momento, por alguns minutos, fazer essa oração e pedir ao Senhor que envie sobre nós o Espírito Santo dele, e que se há alguma coisa que estamos entristecendo do Espírito Santo, e que isso seja repreendido em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos alegrar de nós. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti pelo poder que há no Teu nome. Senhor, e neste momento eu repreendo tudo que não presta e não provém de Ti, ó Deus.
vida, esta alma, esta pessoa, ó Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Salva-nos, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, Deus, Mateus. Deus, aleluia, Jesus. Senhor, irmãos, Amém. vamos testar o nome de Deus. De pé, gente. Vai no chão. Os céus manifestam a glória de Deus. Salmos 19, verso 1. Amém, irmão. Agora vamos ver medida. Memorizando, não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19, versículo 4. Amém, irmãos. Agora o próximo frase vamos ouvir é Santo Israel. Textual. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Amém, irmãos. No relatório, Davi de Deus, multiplicado 7, 42, 305, visitante 0, total 5, Bíblia 4, revista 5, oferta 7 reais. Amigo de Jesus, multiplicado 7, 24, 303, visitante 0, total 13, Bíblia 2, revista 3, oferta não teve. Semeadores mirins, vieram as professoras. E teve 4 reais de oferta. Jovens vencedores, matriculado 4 ao 22, 32, a Isabela que veio, o pastor Wilson. E a oferta não teve, foi contada na função de Israel. Santo Israel, matriculado 29, ausente 19, presente 10, distante 0, total 10, 10, 10, oferta 19 e 45. Total geral, matriculado 51, ausente 29, presente 22, distante 0, total 22, 20, revista 21, total de oferta R$ 30,45. Amigo que acaba de dominar lá dentro, gente, abençoa. E é isso. A gente passa a palavra para. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Graças a Deus, a nossa escola está caminhando firme com Jesus, né? Com Jesus na frente. Eu, a Isabela e o Mateus estamos mais à frente de relatórios e em prestação de contas, né? Pedidos de revista, que está na minha responsabilidade. Nós chegamos num consenso seguinte, que a partir de hoje, né, nós vamos trabalhar com escala. O que é trabalhar com escala? As irmãs estão na liberdade de ir até a cozinha com isso aí. Em todo o tempo, né, aqui nessa igreja nunca teve divisão de trabalho, graças a Deus. Então, para continuar o nosso trabalho avante, nós vamos fazer mais organizado, trabalhar com escala. Hoje a irmã Elise, ela se disponibilizou, né, nos doou esse servir hoje na cozinha, fazendo café para nós e assim, cuidando de tudo da cozinha. No próximo domingo, já é 3 de novembro, nós vamos precisar de estar continuando essa escala. Próximo domingo, os outros próximos, nós vamos assim colocar no quadro de aviso. Então as irmãs se disponibilizam em estar doando o seu servir à cozinha, fazendo café, o chocolate quente, passando a manteiga no pão, isso não é novidade, né? E assim está terminando todo o fechamento da cozinha, organizando, varrendo, né? Estando ali dando toda a atenção à cozinha e fechando ali todo o prestar de servir a Deus lá na cozinha.
Amém? Então, conta com as irmãs para o próximo domingo estar aí já na escala. Amém? Eu também quero aproveitar mais meu tempo também ouvindo a palavra de Deus e posteriormente também lecionando para os adultos, o qual me foi proposto uma vez no mês estar lecionando para os adultos. Vai ser maravilhoso e nós vamos estar trabalhando com parceria, com união. E isso faz parte do crescimento de Cristo e da obra do Senhor. Amém? Nós estamos precisando de leite. Hoje foi a nossa última caixa de leite. Então, irmãos, precisamos de leite para o próximo domingo. Sempre o pastor, mas o diácono Josias, sempre tem nos abençoado com pão, com caixa de leite. Às vezes eles dividem, vocês não sabem, mas às vezes eles dividem. Ó, eu dou a metade, você dá a metade, assim nós vamos comprar uma caixa de leite para estar abençoando a escola durante todo o mês e assim posteriormente. Então, alguém manifesta em estar nos abençoando para o próximo domingo com uma caixa com 12 litros de leite? Pode dar a resposta depois do PD? Pode dar a resposta. Como não precisa nem te dar a resposta para mim. Pode pegar e já colocar a caixa de leite lá em cima da geladeira, que é lá que fica os 12 litros de leite. Amém? Não precisa nem te falar, irmão Pen, eu doei o leite. É você e Deus. Aqui foi lançado, o pedido. Amém? É só isso. E eu conto com a colaboração das irmãs para os próximos domingos, assim a gente seguir a escala, que vai ser maravilhoso. E todos nós podemos colaborar com essa obra. E se alguém sentir, eu vou trazer um livro, eu vou trazer vou trazer. Amém. Isso. Amém. Fechado. Traz 1 litro, 2 litros. Maravilha. Pode, seja bem-vindo. Amados, estamos encerrando a escola e eu quero apresentar aqui o presbítero Edmilson. Ele vai ser o superintendente da escola. Ele assumiu o lugar do Fabiano, Diácono Fabiano. Mandei mensagem para o Diácono Fabiano, mas ele não me deu uma resposta de mais nada. Perguntei se estava tudo bem, não estava. Ele não voltou aqui, depois que eu cheguei, não voltou na igreja, nem pediu o carro. Então, mas eu sei onde é que ele mora, depois eu vou dar uma passada na casa dele, a gente vai estar conversando, mas, então quer dizer, já entregou todos os trabalhos. Então, ele não falou que entregou, mas a ausência dele, depois de tudo que já aconteceu, então, o presbítero Edmilson vai estar assumindo aí a superintendência da escola dominical e vamos orar por ele, porque essa escola precisa de mais cooperadores, mais professores para estar nos ajudando aqui. Louva a Deus pela vida de cada um dos professores, continue ajudando aí nossos irmãos nessa caminhada. Os irmãos querem receber o nosso presbítero? Amém. Mas foi fraquinho. Não, Vocês estão com sono? O Marcão não concordou, não. Vocês estão com sono? Ô, gente, estou vendo. Tá com eu, filho? Amém, irmãos? Amém. Melhorou? Confirmou lá, hein? Irmãos, lembrando que eu estou aceitando essa responsabilidade, mas se entre nós tiver alguma irmã que tem desejo de ocupar essa vaga, que tem tempo, que já tem experiência nessa área, em alguma outra igreja, pode nos procurar, tá bom? Nós não podemos deixar a obra, a vaga, sem ter alguém, não pode parar. E tem um cafezinho lá para você despertar lá, ó. Deus, louva o Senhor por todas as coisas. Pela vida do presbítero Edmilson, pai, que está assumindo a superintendência da escola.